Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus é bom e eu sei que Ele está aqui para te abençoar, me abençoar. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos nos alimentar do pão da vida, pão de cada dia. Oh Deus querido, Deus de poder, que o Senhor nos dê o alimento material e o alimento espiritual. O Senhor, Deus da providência, venha com providência nas nossas necessidades. E Apocalipse capítulo 1. O Senhor, Ele venha nos alimentar com essa palavra do Apocalipse capítulo 1. Nós estamos vivendo o Apocalipse, nós já estamos no Apocalipse. Tudo que você tem visto que está acontecendo é o Apocalipse. É o Apocalipse, né? As dores, o princípio das dores. As dores só aumentando, a frieza só aumentando, o amor esfriando, né? A injustiça só aumentando, pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação, a perseguição aos cristãos só aumentando. Estamos vivendo o Apocalipse. Vamos estudar aqui Apocalipse primeiro, capítulo 1. A primeira revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Olha só, Deus deu a revelação a Jesus Cristo para mostrar aos seus servos. Escute só, as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Deus revelou a Jesus e Jesus enviou a João pelo seu anjo, que é servo de Deus. João era um dos apóstolos que estavam na ilha de Patmos, que estava preso por causa do evangelho, hein? Por causa do evangelho, né? Tem gente que acha que viver com Jesus é viver na bonança, é viver no conforto, é viver no bem bom. Vai ser discípulo, vai ser apóstolo e viver numa prisão como os discípulos viveram, como os apóstolos viveram. Tem gente que não quer ser apóstolo para viver em prisões, não evangeliza nem nos cárceres, quanto mais ir preso por causa do evangelho. Mas João estava preso por causa do evangelho. E tem mais, ele preso, o Senhor se revelou a ele, revelou o Apocalipse. Vamos lá? E qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardo as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Gente, você tem que ler, você tem que ouvir a palavra e você tem que guardar a palavra. Você tem que guardar, você tem que praticar, você tem que crer na palavra. Ela é fiel e verdadeira, ela está se cumprindo, está acontecendo. Ela aconteceu no passado, ela acontece no presente e acontecerá no futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que guardar a palavra de Deus no teu coração. Você tem que meditar na palavra de Deus. Você tem que praticar. Nós temos que guardar, ter a palavra guardada no nosso coração e na nossa mente. Então, nos momentos difíceis, nos momentos de prova, de luta, a palavra no nosso coração vai dar entendimento do que estamos vivendo, do que estamos passando, que Deus passa conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E se você tem guardado a palavra de Deus, você é bem-aventurado. Ele está dizendo aqui, bem-aventurado aquele que lê. Gente, tem a prática de leitura da Bíblia. Tem a prática de ler a palavra, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa essa preguiça. Tira um tempo para buscar a Deus. Tire um tempo para ter intimidade com Deus. Tire um tempo para você conhecer a Deus. Você só vai conhecer a Deus através das Escrituras Sagradas, gente.
Você vai conhecer a Deus através da palavra dele, dos ensinamentos dele. Ele se apresenta para nós através da palavra. Aumenta a nossa fé através da palavra. Ele nos mostra o passado, o presente, o futuro que virá na sua palavra. Então Jesus ele veio aqui mostrar para João o que aconteceria no futuro. E louvado seja o nome. E aqui ele diz aqui, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados que ouvem, o que ouve as palavras desta profecia. Muita gente quer oração, mas não quer ouvir a palavra, gente. Você quer ser bem-aventurado na terra? Ouça a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Dê crédito à palavra de Deus. Muita gente só quer ouvir oração, pedir oração, buscar oração, mas não querem ouvir a palavra. Você quer ser bendito? Você quer ser bem-aventurado? Dê crédito à palavra. Ouça a palavra. Pratique a palavra. Guarde a palavra no teu coração. Muitas pessoas não conseguem ter uma vida tranquila, de paz, não consegue ter uma vida abençoada. Por quê? Porque não guarda a palavra, só vive pedindo oração, quer ouvir oração, quer ouvir revelações. Deus vai me dar uma casa, Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar um marido, Deus vai me dar não sei o quê, mas não querem ouvir a palavra de Deus, não querem guardar a palavra de Deus, não querem praticar a palavra de Deus. E ele está dizendo aqui, bem-aventurado é aquele que lê. Você quer ser bem-aventurado? Leia a palavra de Deus. Você quer ser bem-aventurado? Ouve a palavra de Deus. Não fica só no momento de oração. Fica também no momento da palavra. Ele está dizendo, você quer ser bem-aventurado? Lê a palavra, ouve a palavra, guarda a palavra no teu coração. Quantas pessoas não têm a palavra guardada no seu coração? Esquecem, não esquecem, nem sequer ouve. Sabe o que é não ouve? É porque o pensamento está em outra coisa. O pensamento não está nem em ouvir a palavra de Deus, em entender a palavra de Deus. O seu pensamento está preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, preocupado que o marido vai voltar para casa, preocupado com as contas que tem que pagar e não ouve a palavra de Deus. Por quê? Porque sua mente está nas preocupações. A sua mente está somente em querer uma oração. Para quê? Para que aconteça um milagre na tua vida. Mas se você não recebe a palavra de Deus na tua vida, tu quer o quê? Viver um milagre? Para nós vivermos um milagre, nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, muitos não recebem milagre porque não ouvem a palavra de Deus. Só querem ouvir uma oração. Louvado seja o nome de Deus. Quer mudar a tua história, Deus quer mudar a minha história. Deus quer mudar a nossa história. Ele está dizendo, lê a palavra, guarda a palavra, ouve a palavra, pratica a palavra. Em Deuteronômio 28 fala, bem-aventurados são aqueles que praticam a palavra, aquele que obedece a Deus, as bênçãos alcançam ele. Eles não têm que correr atrás de bênção. Tem um povo que vive correndo atrás de bênção. Não é isso? Tem um povo que vive correndo atrás de oração, de revelações, de profetas. Por quê? Porque não obedece a palavra. Se você obedece a palavra, você vai ficar descansando em Deus. A tua bênção vai chegar, o teu tempo vai chegar, a tua colheita vai chegar, o teu milagre vai acontecer. Entendemos? Quantos estão fracos? Porque não se alimentam da palavra. Quantos estão fracos na fé? Porque não se alimentam do pão da vida. Estamos entendendo e aprendendo a importância da palavra de Deus na nossa vida, gente. Louvado, a oração é importante, mas a palavra de Deus também é importante. O jejum é importante, essa caixa de demônios sai com oração e jejum. Muitos não fazem jejum. E quando fazem jejum é para os seus deleites. Quando fazem jejum é para contendas. Tem gente que acaba de fazer jejum e vai contender com os outros. Sabia disso? Tem gente que acaba de fazer jejum e vai contender com os outros. Não podemos, gente. O jejum é para santificar a nossa vida. O jejum é para nós fazermos ficar mansos. O jejum é para nós estarmos em paz. O jejum é para nós estarmos em espírito e não na carne. Louvado seja o nome. Tem muita gente aí jejuando só para os seus deleites. Jejuando e acaba de fazer jejum, vai fazer contenda. E não, jejum não é para fazer contenda com ninguém. Vamos lá continuar. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Escute.
Saudação às 7 igrejas. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e o que há de vir. E olha só, aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Jesus era na terra, né? Jesus é e ele há de vir novamente à terra. Ele irá de vir buscar a igreja dele. Escute, daquele que era e o que há de vir e dos 7 espíritos que estão diante dos seus tronos. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha. Jesus foi o único fiel. Jesus foi a única testemunha na terra fiel a Deus. Ele não desobedeceu a Deus. Ele não desobedeceu às escrituras sagradas. Não existe ninguém na terra que foi fiel a Deus, como Jesus na terra, como um homem, como filho do homem, como filho de Deus, foi obediente ao Pai. Então, esse Jesus fiel, escute, olha só, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha e primogênito, dentre os mortos, olha só, dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Preste atenção, Jesus Cristo, que é fiel testemunha, primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Gente, Jesus nos amou, não era porque a gente era perfeito. Jesus nos amou. Louvado seja o nome do Senhor, sendo pecadores. E Jesus nos amou, e como prova de amor, ele carregou a cruz por nós. Ele foi o cordeiro, ele foi o sacrifício, ele pagou pelos nossos pecados. O mínimo que nós podíamos fazer, gente, era não pecar. Por quê? Porque Jesus pagou pelos nossos pecados. Mas nós continuamos pecando, continuamos falhando, nós continuamos sendo infiéis, nós não somos totalmente fiéis. Nós estamos aqui nos esforçando para nos limpar, nós estamos aqui nos esforçando para santificar a nossa vida, nós estamos aqui lutando contra nós mesmos. O que é lutar contra você mesmo? Você venceu o pecado. Lembra lá do Salmo 91? Pisar na serpente é pisar no pecado, gente. Quando você diz não para o pecado, você pisa na serpente. Lembra que a serpente tentou Eva e Eva não pisou na serpente. Eva recebeu ali o conselho da serpente, obedeceu a serpente. Você quer pisar em serpente? Então resista ao diabo, não obedeça aquilo que ele tem mandado você fazer de errado, que você sabe que é errado. Nós escutamos a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias nós estamos ouvindo. Todos os dias de madrugada, tarde, noite. Não é verdade? Então nós sabemos sim o que é certo e o que é errado. Agora você tem que dizer não para o errado. Eu tenho que dizer não para o errado. E quando nós dissemos não para o errado, nós pisamos em serpente. Olha só. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz aqui, ó, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e poder para todo sempre. Amém. A Ele a glória, a Jesus a glória para todo sempre, todo sempre. O nome do Senhor Jesus é glorificado para todo sempre. Louvado, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu a cruz, Ele venceu a injustiça, Ele venceu a perseguição, Ele venceu a traição, Ele venceu, louvado seja o nome do Senhor, a tentação. Ele venceu o dinheiro, porque Satanás, ele tentou Jesus. Satanás, ele ofereceu o tesouro desse mundo. Satanás, ele ofereceu riquezas para Jesus e Jesus não caiu nessa tentação. Jesus, ele não tinha riqueza na terra, gente. Até o alimento dele ele repartia com os pobres. Por que os sacerdotes, eles acharam que Jesus não era o Filho de Deus? Porque ele não veio num trono, ele não veio para sentar naquele trono, ele não veio, louvado seja o nome do Senhor, com aparência de rei, ele não veio com a aparência daquele que tem dinheiro, ele veio como que
como pobre, ele veio como humilde, ele veio como aquele que, louvado seja o nome do Senhor, pela aparência, ele não teve formosura, ele não tinha riqueza. Então, os sacerdotes achavam que o Filho de Deus viria como o quê? Como aquele rico, cheio de poder do dinheiro. Jesus era cheio de poder, mas era do poder de Deus, de fazer milagre, de curar enfermos, de libertar cativos, de salvar os perdidos. Jesus era cheio do poder de Deus, não do poder do dinheiro, né? Mas Satanás foi lá oferecer riqueza. Mas Jesus não precisa da riqueza do mundo. O reino do céu é dele. O reino do céu é dele. Tudo que é do pai dele é dele. Ele não precisa da riqueza do diabo, ele não precisa do dinheiro do diabo, ele não precisa do que o diabo oferece, porque ele tem, louvado seja o nome do Senhor, mais do que Satanás. Ele tem o tesouro do céu, o reino do céu é dele, louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus querido, Deus de poder, dá para você entender isso? Às vezes você está querendo a riqueza que o diabo está te oferecendo. Você está aí querendo a riqueza da terra e não quer a riqueza do céu, não quer o reino do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Escute, hoje o amor tem sido ao dinheiro, gente. Hoje o amor não tem sido a Cristo. Quem é que quer viver como Cristo viveu, gente? Quem é que quer andar com os pobres? As pessoas querem andar com os ricos. Andar com os pobres, gente. Quem é que quer? Você está vendo aí o que está acontecendo? Quem é que quer andar com o pobre? As pessoas querem andar com o rico. As pessoas querem ter amizade de rico. As pessoas não querem ter amizade de pobre, não. Jesus foi diferente. Jesus andou com os pobres. Jesus andou com os necessitados. Jesus repartiu o pão que ele tinha para comer. O filho do dono do ouro e da prata, ele repartiu tudo que ele tinha aqui na terra. Não é verdade? Gente, foi isso que Jesus viveu nessa terra. Mas tem uns aí que dizem que seguem Jesus, que querem comer do melhor, do bom e do melhor. Tem uns que dizem que servem a Jesus que não reparte nada para ninguém. Tem uns que dizem que servem a Jesus, mas não anda com os pobres, só anda com o rico. Tem uns que dizem que seguem a Jesus que não anda lá nas lojas de bate-palma, só anda no shopping. Tem uns que seguem a Jesus, mas não viaja nos últimos lugares, só viaja no primeiro lugar. Diz que segue a Jesus, né? Me mostra na Bíblia se tu segue a Jesus. Me mostra. Porque Jesus, ele não viveu, ele não sentou no primeiro lugar. Jesus, o que foi que ele fez? Ele foi servo. Ele lavou os pés dos discípulos. Jesus, ele disse que aquele que quer ser o maior, que seja o menor. E Jesus na terra foi esse menor, gente. Foi esse menor. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido. Então, ele diz aqui, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E ele é glória e poder para todo sempre, amém. Eis que vem com nuvens, de todo olho o verá. As pessoas querem viver o Velho Testamento. As pessoas querem ser reis. As pessoas querem ser rainhas, né? Você vai ser uma rainha Esther, você vai ser um rei Davi, mas você não vai ser um Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas não querem viver o Novo Testamento, as pessoas querem viver o Velho Testamento. Eu sei que nem Cristo, andar com o pobre, comer com o pobre, comer com o pecador, ir atrás de pecador, ir atrás de ovelha. Eu mesmo não, a ovelha rebelde, ela que tem que vir até mim, não é eu que tenho que ir atrás da ovelha, não é assim que eles dizem? Gente, é assim. Quantos de vocês são chamados de ovelha rebelde? Né? Porque eles não querem ir atrás das ovelhas. Como eles não querem, eles te chamam de ovelha rebelde. Eles mesmos se justificam. É ovelha rebelde. E eu não vou atrás da ovelha. Ovelha, Jesus, ele disse o quê? Que ele vai atrás das ovelhas dele. Pastor que não vai atrás das ovelhas dele tem que se converter. Porque pode ser pastor dos homens, porque pastor constituído por Deus não foi, não. Porque pastor constituído por Deus, ele vai atrás de ovelha.
Porque foi isso que Jesus falou na sua palavra. Ele deixa as 99 para ir buscar uma ovelha perdida. Ele não desiste daquela ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz mais. Vamos aqui continuar nessa palavra maravilhosa. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Todo olho verá. Ninguém vai ficar sem ver esse evento. E olha só, até os mesmos que os transpassaram, até aqueles que mataram a Jesus, esses irão ver a Jesus voltando, e todas as tribos da terra se lamentarão, gente. Haverá um grande lamento na vinda do Senhor. Louvado seja o nome, por quê? Porque aqueles que estão injustos, porque aqueles que estão fazendo maldade, porque aqueles que não acreditam em Deus, não acreditam na palavra de Deus, por aqueles que não obedecem, por aqueles que não têm cumprido o evangelho, que não têm se esforçado para viver o evangelho, esses irão se lamentar. E ele continua: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. O que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Maranata, ora bem, Senhor Jesus, a tua igreja te espera. A tua igreja te espera. Às vezes você está esperando tanta coisa de Deus, mas você não está esperando a vinda de Jesus. Esperamos sim que o Senhor realize os nossos milagres, mas estejamos esperando o maior milagre, o maior evento, o arrebatamento, a vinda de Jesus. E olha aqui, João vê Jesus glorificado. Olha que maravilha, gente. João estava preso. Dá para você entender? João, o apóstolo, o discípulo, estava preso. Se você estudar, louvado seja o nome do Senhor, sobre os discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, nenhum viveram maravilhas na terra, não. Ele viveram as prisões. Paulo, como um grande missionário, viveu de prisão em prisão. Louvado seja o nome. Pedro, ele morreu crucificado e ele disse que não queria ser crucificado de cabeça para cima, mas de cabeça para baixo, porque ele não era digno. Louvado Estevão, morreu apedrejado. E você aí que é meu reino bem bom, e você aí não pode passar por nada, porque você tem um Deus que é o dono do ouro e da prata. Você tem que viver, né, com roupas de marca, com roupas de grife, estar sempre nos lugares de requinte, estar sempre com os ricos e não com os pobres, né? Tem que estar nos melhores lugares e não nas prisões aonde João estava. Louvado seja o nome do Senhor. Verdadeiramente você segue a Jesus? Veja com quem tu andas, veja quem é tua companhia. É os ricos ou é os pobres? É aqueles que te dão dízimo alto? É aqueles que te dão presente alto? É com esses que tu anda? Ou tu anda com aqueles que não te dão nada? Examinemos nossa vida. Com quem nós andamos? Com os pobres ou com os ricos? Com aqueles que podem abençoar a minha vida? Eu ando só com aquele que tem um presente grande para me dar aqui na live? Eu nem entro na live deles. Eu nem entro na live deles para que depois eles não digam que eu estou lá querendo estar perto deles para ganhar um presente alto deles. Nem entro. Olho de fora, admiro de fora, oro por eles, mas não entro. Louvado seja o nome do Senhor. Escute, e nos fez rei, e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Quem é teu companheiro na aflição? Quem é meu companheiro, minha companheira na aflição? Quantas vezes eu conto no dedo quem é as pessoas que são meus companheiros e minhas companheiras na aflição. Bom dia, irmão Francisco. Marlene tem sido minha companheira na aflição. Irmão Francisco, quando não entro na live, me manda mensagem. O irmão Renato, a irmã Maria Auxiliadora. São ricos que estão aqui? Não é não. Não são ricos, são pessoas com a mesma classe que eu, são pessoas necessitadas. Quem é teus companheiros de aflição? Quem são teus companheiros de aflição?
Ele está falando aqui, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Eles acham, né, que nós temos que ser ajudados só com isso. Mas se você não sabe o poder que uma oração tem. Muitos olham para mim, eu não vou entrar na live dela não, porque ela não tem condições de me dar um presente, né? Eu não vou entrar não. Mas se você soubesse o poder que a oração faz, tem uma jovem que eu oro pela vida dela, que ela faz batalha. Ela tem recebido tanto presente, louvado. Eu disse para ela, minha querida, eu não tenho condição de te dar um presente grande, mas eu vou orar para as pessoas te dar. E eu tenho visto, o Senhor me coloca na hora, quando ela está recebendo os presentes grandes. Tá entendendo? Tem gente que não nos dá valor porque nós oramos por vidas. Mas tem gente que dá valor naquele que são ricos, que pode presenteá-los. E aqui ele fala, ele era companheiro de Cristo na aflição. Quem são teus companheiros na tua aflição, gente? Quem é? Se você meditar, você vai ver que se for 3, é muito. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Se for 3 ali que está nas tuas aflições, junto com você, preocupado, orando pela tua vida, querendo saber como você está, são poucos, gente. São poucos que nos acompanham nas nossas aflições. Mas João estava dizendo aqui, João estava dizendo que era companheiro de Cristo nas aflições, porque ele estava onde? Na ilha de Patmos, ele estava preso, ele estava passando por as aflições para levar o evangelho de Cristo. Aí tem gente que não está passando por aflição porque leva o evangelho de Cristo não, gente. Sabe onde que estão? Nas viagens, no shopping, nos eventos caríssimos. Estão andando no ar-condicionado, estão andando de carrões, não é verdade? De aflições não tem nada na vida deles. Mas diz que são seguidores de Cristo. João estava preso na ilha de Patmos, dizendo que era companheiro de Cristo na aflição que ele viveu aqui na terra. Nós queremos ser melhores do que Jesus? Nós queremos ser melhores do que o Filho de Deus? O Filho de Deus não vive o que muitos aí estão vivendo. Carrões, roupas boas e melhores, comidas boas e melhores. O Filho de Deus, gente, repartiu o que comia. Louvado seja o nome do Senhor. O Filho de Deus andou com os pobres, não andou com os ricos, não. Mas ele foi em busca dos ricos para salvá-los. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nos levas ao arrependimento, nos leva ao entendimento da tua palavra, nos leva a entender o que é ser seguidor de Cristo, o que é carregar a cruz, nos leva a entender, Senhor Jesus, que a nossa vida de aflições é uma vida contigo. Louvado seja Deus. Você está passando por aflição, então você está tendo uma vida com Cristo. Não é sem Cristo não, meu querido. Não é sem Cristo. As aflições que você está vivendo é porque você está com Cristo. João disse isso. Sou teu companheiro nas aflições. Maravilhoso, né? É maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa, é perfeita. Na aflição, no reino, na perseverança de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus. E pelo testemunho de Jesus Cristo. Tem tanta gente aí que diz que está na palavra de Deus, mas eu quero é ver se está numa prisão. Eu quero é ver se está numa aflição. Está indo bem bom, está aí dizendo que Deus é na sua vida, porque são prósperos, né? Porque são prósperos, comem do bom e do melhor, se veste lá com requinte, que anda só com ricos, se senta na mesa dos ricos. Meu Deus do céu, louvar. Meu Deus, Deus me deu uma imagem aqui, gente. Oh, Jesus amado, estude a palavra de Deus para vocês não serem enganados, para você entender, louvado seja o nome do Senhor, o que é ser seguidor de Cristo, para você entender o que é carregar a cruz, para você entender que a tua vida aí, que você está vivendo essas aflições, é porque você é um seguidor de Cristo, é um companheiro de Cristo.
E João estava lá na ilha de Patmos se dizendo isso por causa da palavra de Deus. João não estava no banquete, João não estava sentado na mesa de rico. Vamos lá para o outro João do início da obra de Jesus. João Batista, para onde que ele foi? Ele foi aonde? Para onde? Foi decapitado. Louvado, ele perdeu a cabeça dele, mas não perdeu a salvação, não perdeu a coroa, não perdeu o reinado. Louvado seja o nome. Quer ser discípulo mesmo de Cristo? Ah, gente, não é qualquer um que quer ser discípulo de Cristo, não. Porque querem viver o melhor dessa terra, o tesouro dessa terra. Querem andar melhor do que o Filho de Deus andou na terra. Do que os apóstolos, do que os missionários, do que o próprio Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, Jesus dos santos. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu amo a palavra de Deus. Aí continuamos. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. E que dizia, o que vês? Escreve num livro. E envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Éfeso, Esmina, Pérgamo e Tiatira, e Sardes, e Filadélfia e Laodiceia. O Senhor disse para ele, mostrou para ele e pediu para ele escrever. Escute, e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. João estava preso na ilha de Patmos, estava tendo essas visões maravilhosas. Estava tendo essa revelação, estava falando com o Filho de Deus, estava recebendo as revelações de Deus, de Cristo, através do anjo. Olha que maravilha! Estava preso, mas estava tendo essa maravilhosa revelação. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Oh, que maravilha! Já pensou, hein, gente? Vestido até os pés de uma roupa comprida. Olha como é que João viu a Cristo. Cingido pelos peitos com cinto de ouro. Lembra lá que Satanás ofereceu o tesouro da terra para Jesus? Jesus já tinha sido morto, Jesus já tinha sido ressuscitado e estava agora arrebatando João em espírito e dando revelações. E olha como Jesus se apresentou. Ele não precisou do tesouro que Satanás estava oferecendo. Ele não precisou do tesouro da terra, porque o tesouro do reino do céu é muito maior e melhor do que o tesouro da terra. O tesouro do reino do céu, o ladrão não rouba, a traça não rói, louvado seja o nome do Senhor. O imposto de renda não toma, louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui, olha como João viu a Jesus. Oh, meu Deus, vestidas com roupas compridas e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve, e seus olhos como a chama de fogo. Mas que maravilha, né? Você está aí colocando na tua visão essa imagem. E os seus pés, semelhante a latão reluzente, brilhavam, né? Como se estivessem sendo refinados numa fornalha. E ele foi refinado. Ele foi refinado na fornalha da cruz, da crucificação. E a sua voz como a voz de muitas águas. Olha que maravilhosa a voz de Jesus. Ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, que é a palavra, né? Essa espada é a palavra que saía da boca de Jesus. O seu rosto era como o sol. Maravilha, né? É muito maravilhoso. O rosto de Jesus verdadeiramente como o sol, gente. Tem pessoas que já viram e contemplaram a Jesus. E já viram esse rosto como o sol. Só que esse sol não te queima. Se você olhar para o sol, o que vai acontecer? Ele vai ofuscar a tua visão. Ele vai doer na tua visão. Mas aqui, esse sol que resplandecia no rosto de Jesus, ele não queimava os olhos de João. Tá entendendo? E quando, olha só, quando na sua força
na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí os seus pés como morto. João, quando viu, caiu aos pés do Senhor como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Jesus é o primeiro e é o último. Eu que vivo e fui morto. Mas eis que estou vivo para todo sempre. Jesus na terra estava vivo e foi morto, só que agora ele está vivo para todo sempre. Ele não vai voltar à terra para matarem ele novamente. Estão esperando Jesus, né, como para ser o cordeiro, para morrer, né, por muitos. Só que Jesus já veio. Jesus já foi morto, Jesus já ressuscitou e vive agora para sempre. Ninguém mais irá tocar no Filho de Deus. Ninguém mais irá colocar o Filho de Deus na cruz. Ninguém mais irá fazer com o Filho de Deus o que fizeram a primeira vez. Ele virá como juiz. Ele não virá mais como cordeiro. Louvado seja o nome Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus, a tua igreja te espera, eu te espero, Senhor. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele diz aqui: e o que vivo e foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Olha só, o inferno nem chave tem, a morte não tem mais nada, porque louvado seja o nome, quem tem o poder da vida e da morte é o Senhor Jesus. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e a dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aí ele começa a revelar a João o livro de Apocalipse, né? Mas nós só vamos ficar até aqui, porque hoje o Senhor veio falar aqui nesse primeiro capítulo conosco que nós somos esses companheiros da aflição de Cristo, porque João era companheiro de Cristo nas suas aflições. Seguir Jesus, meu querido, minha querida, é ser companheiro de Cristo nas aflições. Que aflições? As aflições que ele passou pela terra. Você lembra de Mateus capítulo 5? Ele diz em que bem-aventurados são aqueles que choram, bem-aventurados aqueles que são perseguidos pelo amor do Evangelho, pelo nome dele. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido, porque as pessoas acham que seguir a Jesus é ser um rei. Seguir a Jesus, é só vitória, é só paz, é só luxúria, né? É no conforto. Não quer andar no deserto, não. Não quer andar no deserto, não. Quer estar num lugar luxuoso, com pompas, com ostentações, comendo na mesa do rei, né? Na mesa do rei ou na mesa dos ricos. Quer comer como rico, quer andar como rico, quer viver como rico, mas não quer andar como Cristo. Não quer viver como Cristo viveu na terra. Jesus dos santos, perdoa porque eles não sabem o que faz. Ou eles sabem o que faz e se corromperam. Ou eles sabem o que faz e se venderam sua unção, venderam seus dons. Ou eles sabem muito bem o que fazem e escolheram o tesouro da terra e não querem o tesouro do céu. E escolheram o tesouro da terra, mas não querem mais a cruz. Eles não sabem o que fazem? Pregadores da palavra, conhecedores da palavra, andou com o mestre. Ou eles são Judas que andaram com o mestre somente por causa do dinheiro. Só estavam preocupados com o tesouro, só estavam preocupados com o dízimo e não com as ovelhas, não com os órfãos, não com as viúvas, não com os necessitados. Mas estavam lá preocupados com dízimos e ofertas. Louvado seja o nome do Senhor. Estudem a palavra de Deus, conhecereis a verdade vos libertará.
Louvado, estude a palavra de Deus. Você quer ser um dizimista? Ajude um órfão, ajude uma viúva, ajude um necessitado. Quando você ajuda um órfão, uma viúva, um necessitado, você está dizimando. Sabia disso? Você sabia disso? Quando você ajuda um pobre, uma viúva, um órfão necessitado, você está dizimando. Estude a palavra que você vai ver. Porque foi isso que os apóstolos, discípulos, todo o tesouro, todo o dinheiro, toda a oferta, todas as premissas que vieram aos pés dos discípulos foi para ajudar órfãos, viúvas e necessitados. Nenhum dos apóstolos e discípulos, nem o próprio Cristo, como Filho de Deus, ele foi levado para o Pai em riquezas. Não. Sabe por quê? Porque ele é a riqueza. Porque dele é o reino do céu. Ele não precisa do reino de Satanás. Ele não precisa do tesouro dessa terra. Ele não precisa desse tesouro. Louvado seja o nome do Senhor que o inimigo oferece. Ah, não, ele tem o reino. Ele tem o tesouro. Viu que as vestes que João viu ele? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Jesus. Quer seguir a ele? Renuncie a ti mesmo. Quer seguir a ele? Pega a sua cruz. Quer seguir a ele? Te contenta com o pão. Reparte o pão. Quer seguir a ele? Seja companheiro dele na aflição. Quer seguir mesmo a Jesus? São poucos. Por isso que a porta é estreita. Porque a porta larga todos querem seguir. As honrarias, né? O bem bom, a luxúria. Esses muitos, a porta larga está aí. O evangelho da prosperidade, não o evangelho que fala das aflições de Cristo, que aflições que os apóstolos, discípulos passaram, da igreja, a igreja que foram os primeiros cristãos. Você quer ser que nenhum dos primeiros cristãos? Ele é exemplo para você. Quem é exemplo para você é o rei Davi, porque foi rei. Quem é exemplo para você? José, que foi governador. Quem é exemplo para você? Esther, que foi rainha. Mas Paulo não é exemplo para você. Jesus não é exemplo para você. Pedro não é exemplo para você. Não é exemplo para nós. Por que só os reis, os governadores que serviram a Deus, que são exemplo? Jesus não é o nosso exemplo? Conhecereis a verdade vos libertará. Louvado seja Deus e engrandecido. Meu Deus, eu fico maravilhado com a palavra de Deus, gente. A palavra não é para dar glória a Deus, não. Só dá glória a Deus, louvado verdadeiramente aquele que é seguidor de Cristo. Porque aquele que não é seguidor de Cristo não dá glória a Deus numa mensagem dessa, não. Porque o povo, ele quer ser melhor do que o Filho de Deus. E o Filho de Deus na terra, como um homem, ele não viveu aquilo que você quer viver, aquilo que eu quero viver na terra. Por isso que hoje, meu entendimento não é como era do passado. Hoje eu dou graças a Deus por tudo, pelas aflições. Eu estou aqui para servi-lo, para viver com eles as aflições. Isso aí eu tenho um entendimento, gente. Eu tenho meus sonhos, tenho meus projetos. Eu tenho meus sonhos e projetos, mas eu sei que o que me faz ser seguidora de Cristo é viver as aflições de Cristo. Isso eu tenho certeza na minha vida. Não sou cega mais. Eu sei que tem uma cruz para me carregar. A palavra de Deus me ensina isso. Me ensina. Peço sim. Peço coisas grandes de Deus para me ter aqui na terra. Mas eu sempre peço com medida. Que Ele me dê na medida para que eu nunca me afaste do caminho dEle. Para que eu nunca me fique orgulhosa, soberba. Senhor, eu estou te pedindo isso. Mas se for para me perder a minha salvação, para me ficar orgulhosa, soberba, não me dá. Não me dá, Senhor. É assim que eu oro. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu não quero perder a salvação. Eu não quero perder aquilo que Deus tem de maior e melhor para me dar, gente. Não, isso eu não quero. Louvado seja o nome do Senhor. Eu prefiro o tesouro do céu do que o tesouro da terra. Louvado seja Deus. A palavra foi tremenda, né? Eu amo a palavra de Deus. Eu amo, gente. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus.
Oh, Jesus amado, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Obrigado, meu Deus, por me ajudar a estar aqui nessa madrugada. Dar a vitória a esse povo, dar a vitória a esse povo que vai trabalhar. Meu Deus, que eles possam ser sido libertos do seu entendimento. Meu Deus, que eles possam entender que essas aflições é aflições que Cristo passou na terra. Que essas aflições é aflições de seguidores e discípulos de Cristo. Como João disse na ilha de Patmos, sou teu companheiro nas aflições. E que nós possamos dizer para o Senhor Cristo, somos teus companheiros nas aflições na terra. Louvado seja o nome do Senhor.